Fala galera, vamos aí para mais uma aula de revoltas de ativistas, mais um bloquinho. Vamos para a Revolta do Sal. Revolta do Sal, que é uma revolta que aparece em algumas provas militares e que ela tem importância pequena comparada a outras revoltas, mas tem até uma memória paulista interessante sobre a Revolta do Sal. A Revolta do Sal ela é um elemento legal, interessante para a gente visualizar uma revolta nativista também de cunho econômico. E aí o sal ele é um produto desde a história colonial importante. Por quê? Porque você precisa do sal até hoje. É claro que hoje o sal perdeu essa função de preservação dos alimentos e você tem geladeira, por exemplo. Mas naquela época onde você não tinha equipamentos eletrônicos, você tinha que muitas das vezes salgar a comida, salgar as peças de carne para você proteger. Então o sal ele servia para isso, daí carne seca, charque e tudo mais. E quando você não tem hoje essa necessidade, então o sal ele é utilizado para tempero e tudo mais, mas você tinha a importância do sal. O sal, ele até hoje é um produto muito consumido. Hoje você tem, obviamente, a inserção do iodo para até você combater a deficiência do iodo e no corpo humano, e você tem o sal naquela época como um produto importante, como um produto que fazia parte da alimentação no sentido geral. E aí você tem um cenário que é o seguinte: com o Conselho Ultramarino, a construção do Conselho Ultramarino de determinar que você tem que ter mudanças fiscais e tributárias na realidade colonial, como a gente está falando em todas essas revoltas, o sal também foi impactado. Você criou um monopólio do comércio de sal. Esse monopólio começou a causar dor de cabeça para várias regiões do Brasil e, especificamente em São Paulo, o sal era vendido na cidade de Santos, né? É a região portuária, e os comerciantes de sal começaram a estocar esse sal para fazer o preço do sal aumentar. Então, uma prática muito antiga no Brasil, que é trabalhar com a especulação, que é basicamente o quê? Você tem uma quantidade até maior do produto, mas para você ter lucro, você esconde aquele produto. Você guarda, você não bota no mercado, você não bota para venda final. Atualmente, a gente tem visto até cenas e vídeos de pessoas jogando produtos alimentícios fora porque não vale a pena vender. E aí a gente entra no questionamento moral, né? Um monte de gente passando fome. Que situação é essa? Que show da Xuxa é esse? Né? Então você tem o sal, que desde o século XVII, início do XVIII, ele sofreu com especulação, com comerciantes portugueses lá no Porto de Santos fazendo especulação para explorar dos colonos locais, para explorar dos consumidores locais. E nesse contexto, os colonos vão começar a se irritar. E dentre esses colonos, você vai ter um cara que vai ser mais poderoso, Bartolomeu Fernandes Faria. Ele era um colono que possuía terras e escravizados, negros e nativos. Ele era um cara muito poderoso na região. Ele não morava em Santos, ele morava indo em direção a São Paulo. E você vai ter o Bartolomeu que vai atacar esse armazém de sal no Porto de Santos. Ele vai roubar essa carga de sal, e essa carga de sal vai ser vendida a um preço justo para os colonos de São Paulo. Então você vai ter um ataque do Bartolomeu Fernandes Faria, que é basicamente um ataque contra a estrutura colonial. Então você tem uma estrutura colonial que está sendo questionada, que está sendo criticada, e o Bartolomeu foi lá, ó, essa carga de sal aqui, ela vai ser levada e vendida a um preço justo. E nós vamos fazer isso. E nas minhas pesquisas de imagens, que eu gosto muito de colocar imagens, eu encontrei esse azulejo, que é maneiríssimo, que eu vou até ampliar ele, para vocês perceberem que dá para ler um texto dentro do azulejo que fala dessa atuação do Bartolomeu Fernandes Faria. O texto é o seguinte: Bartolomeu Fernandes Faria, ao Planalto com a sua tropa carregada de sal, tomado aos armazéns dos monopolistas de Santos, 1710. Então você tem um azulejo em comemoração a uma ação de um colono que buscou combater esse preço abusivo do sal. Então acho que vale a pena a gente pensar que a revolta do sal é uma revolta que mostra uma insatisfação colonial com o preço abusivo realizado pelos monopolistas, realizados pela galera colonizadora e que entra em choque diretamente com Portugal. A coroa portuguesa, um detalhe interessante, começa a enviar tropas para poder capturar o Bartolomeu. Mas o Bartolomeu ele vai criar uma rede de trincheiras, de barricadas para se proteger na sua fazenda. Ele só vai ser capturado 12 anos depois de ter feito o roubo, para você ver como é que ele desafiou as autoridades coloniais.
E quando ele é capturado, ele é preso, né? E aí colocado num navio para ser enviado para Salvador para ser julgado. E aí, nesse processo, ele morre de varíola no navio. Ele chega, o corpo dele em Salvador, aí volta com o corpo dele, ele vai ser enterrado com uma galera que vai lembrar dele, vai fazer homenagens, vai ser chamado aí do cara que enfrentou a metrópole. Então, interessante, né? Ele não falou em independência, em acabar com o domínio colonial, mas é uma ação que é uma afronta à realidade metropolitana, de você ir lá e, ó, esse preço está muito alto, então revolta do sal. Então, assim, você tem um evento que é interessante, que pode ser colocado como revolta nativista e que, de novo, aparece em alguns editais militares. Então, fica ligado que essa revolta, ela é pequena, mas ela tem previsão em editais. Beleza? Daqui a pouquinho a gente vai falar da Guerra dos Mascates, que é uma revolta alta, que é uma revolta pesada e que aparece com muita frequência em provas. Valeu!